Oi, gente, nós estamos começando o terceiro vídeo da série de previsões de 2024, que o site Constelar faz todo ano desde 2005. E o vídeo de hoje tem uma convidada especialíssima, que é a Maria Eunice Souza, uma astróloga que tem uma trajetória muito original. Ela não passou pelo eixo Rio-São Paulo, ela veio direto do interior do Brasil para a Inglaterra e só começou a dar palestra no eixo Rio-São Paulo já depois de formada, já depois de, com toda uma bagagem muito grande nas costas. E ela é professora especialmente da área de astrocartografia e de lunações e eclipses, que é exatamente o assunto de hoje, eclipses. Maria Eunice, a palavra está com você. Você pode botar aí o seu PowerPoint na tela. Vamos lá. Muito obrigada, Fernando, por esse convite. Eu fico sempre muito feliz e muito honrada em participar e em contribuir com o Presságios. Acho que esse é o terceiro ano que eu participo, então, muito obrigada novamente. E vamos então falar dos eclipses de 2024. A gente tem, nesse ano, duas temporadas, como é o comum, com ah, quatro eclipses, dois eclipses lunares e dois eclipses solares. Uma peculiaridade é que os dois eclipses solares do ano são eclipses da categoria total e anular. O eclipse anular é um tipo de eclipse total também. E os eclipses lunares, por sua vez, já são mais leves, porque um é parcial e o outro é penumbral. Então, vamos olhar como é que estão os eclipses de 2024. Eclipse Antes, penumbral e eclipse parcial. Você pode explicar aí? tá. Então, no eclipse penumbral, é um dos eclipses mais leves que a gente pode pensar em termos de impacto, em termos de efeitos, porque no eclipse penumbral, a Lua não chega sequer a entrar na umbra, na sombra da Terra, ela fica na penumbra. Então, o eclipse penumbral, as pessoas podem olhar para o céu e nem se dar conta de que está acontecendo um eclipse, porque visualmente você não, a mudança na Lua é muito pouca. Então, é um desses eclipses que ocorrem quando uma série ou está bem no começo ou está bem no final. Ele não chega sequer a ser um eclipse parcial. O eclipse parcial, por sua Peraí, vez, série de é a quê? O série Saros. que que é A gente série vai falar Saros? disso, Aproveita e explica também. tá bom? Séries Saros são famílias de eclipses, porque os eclipses não ocorrem de maneira aleatória, eles não são coisas caóticas que ocorrem ao acaso, eles ocorrem de forma concatenada, em ciclos. E as séries Saros falam de ciclos de eclipses que ocorrem a cada 18 anos, todos esses eclipses pertencendo a uma mesma família. Quer dizer, essa série ela começa num determinado momento num dos polos, ela vai viajando em direção ao Equador, que é quando os eclipses começam a acontecer na sua versão total. Quando a série começa num dos polos, a gente começa a ter esses eclipses muito pequenos, penumbrais, parciais, e aí eles vão se deslocando até chegarem ao polo oposto quando a série termina. Essas séries, Saros, elas duram centenas de anos, mais de um milênio, sempre ocorrendo um eclipse a cada 18 anos. Então, no total, a gente está falando aí de séries que podem ter em torno de 80 eclipses, no total, ao longo desses muitos séculos. E o que é interessante é que essas séries elas trazem uma temática central. Então, quando a gente analisa um eclipse, além de a gente olhar o mapa do eclipse atual que está acontecendo no momento presente, é importante a gente olhar o mapa original da série, que é essa série Saros. Por quê?
Esse mapa original também vai nos dar informações sobre a qualidade desse eclipse, sobre os temas de que ele trata. Nós temos 4 eclipses esse ano. Cada um deles pertence a uma família diferente. Cada um deles pertence a uma família diferente. E Então, cada um os deles tem um eclipses, mapa matriz. cada um deles tem um mapa matriz. Os eclipses de um ano, eles nunca pertencem à mesma série. Eles podem ter outras coisas em comum, mas eles não pertencem à mesma família. Ok, essa pergunta é importante, que eu estou fazendo aqui o papel do chato que está se colocando no lugar do público. E aí, levantando essas questões que, para a Eunice, são o lugar comum, mas para o comum dos mortais, às vezes não são, né? Ok. Antes de a gente falar de eclipse, a gente precisa falar do eixo nodal da Lua. O que é isso também, né? Que palavrão é esse? O eixo nodal, para quem não está familiarizado com esse termo, é exatamente o eixo composto por 2 pontos matemáticos, porque esses pontos não são corpos celestes, não são astros. Esses são os pontos de intersecção da trajetória da Lua girando ao redor da Terra, cruzando com a eclíptica. É por causa desses pontos que os eclipses acontecem. Eles têm esse desenho aqui, parece o nodo norte, também chamado de cabeça do dragão, parece uma ferradura, e o nodo sul, uma ferradura ao contrário, é a cauda do dragão. Esse termo de cabeça do dragão e cauda do dragão vem da mitologia hindu. A cabeça do dragão e o nodo norte representam um ponto de absorção de novas informações, enquanto o nodo sul ou cauda representa um ponto de eliminação. Então, esse eixo, que é constituído de 2 pontos exatamente opostos, como eu disse, cálculos matemáticos, eles são cruciais para que os eclipses ocorram. Quando temos uma lua nova ou uma lua cheia acontecendo perto desses pontos, significa que Sol, Terra e Lua estão em alinhamento. E um desses astros vai encobrir o outro ou vai entrar na sombra do outro. Por isso que os eclipses acontecem. E do que a gente vai falar aqui? Esse eixo nodal da Lua tem um ciclo de 18 anos, 18,6 anos. E ele anda em movimento retrógrado. Ele precessa, ele anda para trás. E por causa disso, a gente precisa prestar atenção por onde é que eles estão passando em determinado momento, porque é isso que também vai determinar em que signos os eclipses vão acontecer. Atualmente, nós temos esse eixo nodal, nodo norte e nodo sul, passando pela polaridade de Áries e de Libra. O nodo norte, cabeça do dragão, passando por Áries, o nodo sul passando por Libra. Esse eixo mudou para essa polaridade de signos em julho de 2023 e vai ficar aí até janeiro de 2025. Isso significa que durante esse período a maior parte dos eclipses que ocorrerem vão acontecer ou em Áries ou em Libra. Antes disso, nós tivemos esse eixo nodal transitando Touro e Escorpião entre janeiro de 2022 e julho de 2023. O próximo trânsito, a partir de janeiro de 2025, vai ser por Peixes e Virgem, com o nodo norte em Peixes e o nodo sul em Virgem, até julho de 2026. Então, você percebe que eles levam aproximadamente 18 meses passeando por um par de signos. Por que que isso é importante? Além do fato de os eclipses acontecerem majoritariamente nessa polaridade de signos, chamando muito a atenção para todos os temas relacionados a esses signos, o trânsito do nodo norte por um signo sinaliza aonde a consciência coletiva está mais concentrada. Atualmente, o nodo norte está em Áries. Isso sinaliza uma ênfase na ação individual,
temática de Áries: assertividade, empreendedorismo, uma atitude mais agressiva. E o Nodo Sul está passando por Libra, quer dizer, o que está em baixa? A atitude mais cooperativa, a atitude diplomática, a atitude de pensar no outro. E o foco está muito maior no voo solo, nesse eu quero, eu faço, eu vou. Isso tanto vale para o plano individual quanto vale para o plano coletivo. Não é à toa que nós estamos num momento extremamente belicoso. Ah, mas a gente já teve o conflito de Rússia e Ucrânia estourando muito antes. Sim, já havia outros conflitos em andamento, mas eu tenho certeza que você vai perceber que de julho para cá a gente entrou num momento que parece muito mais explosivo, muito mais beligerante realmente. As pessoas estão com menos paciência, elas querem conversar menos, elas estão muito mais focadas na ação. E isso é sinalizado por essa passagem do Nodo Norte pelo signo de Áries. Outra coisa que também é importante a gente notar em 2024 e 2025 é que nós estamos num período de lunistício maior. E isso está diretamente ligado a essa passagem do Nodo Norte por Áries. Sempre que o Nodo Norte passa por Áries e depois por Peixes também, nós temos uma culminação desse ciclo nodal da Lua de 18,6 anos, que é esse lunistício maior. O que isso vai significar para nós? Em primeiro lugar, astrologicamente, é o período em que a Lua mais sai fora dos limites da eclíptica. Essa também é uma condição especial que a Lua e alguns planetas é, fazem em alguns períodos do ano. Esse ciclo nodal da Lua tem a ver diretamente com os períodos em que a Lua fica fora dos limites da eclíptica. Que limites são esses? Esses limites estão associados com os trópicos, que são também os limites do Sol, estabelecidos pelo caminho aparente do Sol ao redor da Terra. A gente sabe que o Sol se desloca entre o Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, onde ele chega lá por volta de 21 de junho. Ele chega lá, volta ali a um limite, ele chega lá, estabelece esse limite e volta para o sul. Por volta de 21 de dezembro, ele chega no Trópico de Capricórnio, que é o máximo que ele se desloca ao sul. Quando ele chega ali também, por volta de 21 de dezembro, ele para e volta em direção ao norte. E é esse caminhar do Sol que cria o que nós chamamos de eclíptica e que cria o horóscopo tropical. Esse horóscopo tropical é nomeado exatamente por causa dos trópicos. Então, quando a Lua ou outro astro chega nesse ponto e não volta, continua indo, ultrapassa esse ponto, a gente diz que está fora de limites. E psicologicamente, isso quer dizer que esse astro está funcionando fora da jurisdição do Sol. Ele tende a se expressar de uma maneira mais extremista, selvagem, potencialmente disruptiva. Isso não é necessariamente negativo, mas o planeta está funcionando, operando de uma forma muito diferente do que ele costuma operar. Por isso, é muito importante. E quando a Lua está fora de limites, ela tende a exacerbar ainda mais aquelas condições que já são especiais no contexto do céu do momento. Portanto, em 2024 e 2025, nós estaremos vivendo um lunistício maior, que, além de pontuar esses períodos em que a Lua fica mais tempo fora dos limites da eclíptica, sempre que ela estiver passando pelos signos de Touro, Gêmeos, Câncer e até o comecinho de Leão, e lá do outro lado também finalzinho de Escorpião, Sagitário, Capricórnio até o início de Aquário.
Sempre que a Lua passar por esses signos, ela provavelmente vai estar fora de limites. Então, essa é uma coisa que nós também vamos precisar observar ao longo do ano. Além disso, o lunistício maior sinaliza um tempo em que a Lua aparece no céu em lugares muito diferentes do que ela costuma aparecer. Ela nasce não exatamente no leste, ela vai nascer muito mais a nordeste ou muito mais a sudeste, e ela também vai se pôr num lugar muito diferente. Os lunistícios estão muito conectados com os sítios megalíticos, que você já deve ter ouvido falar, que existem milhares e milhares ao redor do mundo. O mais famoso deles é o Stonehenge. Stonehenge é um sítio megalítico que foi construído para observação astronômica, não apenas de solstício, mas de lunistício também. O que você está dizendo é que, como nós estamos com o Nó do Norte em Áries, a gente está vivendo um ano mais turbulento e como estamos Sim, nesse momento aí do lunistício maior, estamos com mais momentos também de emoções selvagens rolando coletivamente. exatamente, porque a Lua, como nós sabemos, ela representa na astrologia mundial a população comum, né? A opinião pública, o povo. E uma lua fora de limites, o nome já diz, ela está fora de limites, ela está funcionando desse jeito mais extremado. Então, sim, movimentos populares podem estar mais extremistas, podem estar mais selvagens, a gente tem uma dificuldade maior de prever o rumo das coisas no que tange essa questão de opinião pública, por exemplo. Então, é por aí mesmo. Só antecipando um ponto que talvez vai entrar mais adiante, mas isso favorece aqueles políticos que vão participar de eleições esse ano e têm um discurso mais emocional, Populista? como Trump, por exemplo? Eu não pensei sobre isso ainda, mas eu acredito que é muito provável que sim, porque a tendência é a opinião pública talvez estar mais arrebatada. Agora, eu acho que o perigo é que é uma coisa muito imprevisível. Tanto pode ser, quanto essa população pode entrar em movimentos de ruptura de forma muito inesperada também. Ok. Então, eu acho que não há garantias, mas ela pode, a opinião pública ela pode oscilar dessa forma extremista com muita facilidade. Bom, continuando então aqui, depois dessa introdução, para a gente se situar de onde está o eixo nodal e de onde os eclipses acontecem, então vamos olhar os eclipses de 2024. A gente vai ter dois eclipses na primeira temporada. O primeiro é um eclipse penumbral da Lua, como eu já expliquei, a Lua entra apenas na penumbra da Terra, que não é a sombra mais escura que a Terra projeta. Esse eclipse vai acontecer no dia 25 de março. No horário de Brasília é às 4h14 da manhã, que é ligeiramente diferente da lua cheia. O horário do eclipse é um, o horário da lua cheia é outro, mas aqui você percebe uma diferença de apenas 14 minutos. A lua cheia é às 4 horas em ponto. O eclipse acontece às 5h07 do signo de Libra. Então, a gente já sabe que é um eclipse de nodo sul. Os eclipses de nodo sul, eu gosto de distinguir eclipses de nodo sul e de nodo norte. Eclipses de nodo sul remetem muito mais a questões ligadas ao passado, nos chamam a atenção para processos de eliminação. A gente pode literalmente ter que lidar com coisas antigas, coisas do passado que não ficaram bem resolvidas. Então, eclipses de Nodo Sul sinalizam esse lidar com o passado ou ainda sinalizam que estamos fechando um ciclo, que algo está se esgotando naquela área.
Esse eclipse pertence à série Saros lunar 113. E um outro ciclo que é importante a gente observar também, quando a gente fala dos eclipses, é o ciclo metônico. O ciclo metônico é um ciclo que é de 19 anos, significa que a cada 19 anos nós vamos ter as fases da Lua acontecendo nos mesmos graus do zodíaco. Sim, isso só acontece a cada 19 anos. Portanto, em 2024, nós vamos repetir um ciclo metônico que estava ativo em 2005. Então, uma dica para você perceber como é que os eclipses vão repercutir na sua vida e no seu mapa é tentar se lembrar o que estava rolando, o que estava acontecendo lá no ano de 2025, lá no ano de 2005, perdão. E, particularmente, este primeiro eclipse do ano, ele também, esse ciclo estava sendo ativado no dia 25 de março de 2005. Tenta lembrar o que estava acontecendo na sua vida nessa época. Esse eclipse lunar, ele vai ser visível aonde? Nas Américas, e sim, vai ser visível no Brasil, mas lembra, é um eclipse penumbral. Você olhando para a Lua, nem sempre você consegue afirmar tem um eclipse acontecendo, porque a Lua ela entra numa sombra muito fraca da Terra. Ele também vai ser parcialmente visível em umas regiões do Pacífico e em partes da Oceania. O segundo eclipse do primeiro semestre acontece no dia 8 de abril. O eclipse é às 15h18, a lua nova às 15h20. Esse eclipse acontece às 19h24 do signo de Áries. Então, já sabemos que é um eclipse de nodo norte. Qual é a diferença? Eclipses de nodo norte já apontam para situações que nos empurram para olhar para o futuro, para olhar para frente, inauguram novas possibilidades, novos ciclos. Eclipses de nodo norte, às vezes, também podem ser um tanto mais agressivos. Agora, mesmo que a gente atravesse crises, a tendência é que essas crises realmente nos empurrem para frente. Esse eclipse pertence à série Saros Solar 139 e repete o ciclo metônico ativo em 8 de abril de 2005. Lembra aí o que estava acontecendo nesse período na sua vida. E muito importante, a visibilidade desse eclipse solar, que é um eclipse total, é na América do Norte e na América Central. A gente também tem um truísmo na astrologia e no estudo dos eclipses, que é o eclipse tem o seu impacto mais potente na região em que ele é visível. Portanto, a gente pode esperar muitas notícias sobre a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Especialmente a região onde o eclipse é visível vai ter impacto especialmente nas questões geofísicas. A gente também sabe que eclipses estão conectados com fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis, até mesmo eventos climáticos. E a América do Norte é que está na berlinda no caso desse eclipse total do Sol, porque a gente também fala que existe uma hierarquia nos eclipses. O eclipse, sempre o eclipse mais forte de todos é o eclipse solar total, seguido do eclipse solar parcial, depois do eclipse lunar total e, por último, os eclipses lunares parciais ou penumbrais. Por isso, um eclipse total do Sol, sendo completamente visível nas Américas, a gente já sabe que vai ter notícias impactantes sobre esse continente. Em agosto de 2005, aconteceu o furacão Katrina, que foi um dos eventos climáticos mais extremos da América do Norte.
Então, você falou aí, o que estava acontecendo em 2005? Uma das coisas mais importantes foi exatamente essa, e que pegou aquela região do Vale do Mississippi e do Golfo do México, né, nos Estados Unidos. Inclusive, 2005 e 2006 foram os anos do último lunistício maior. E nesse furacão Katrina, se eu não me engano, a Lua estava fora de limites. Então, tem algumas informações importantes sobre isso também. Esse ciclo da Lua fora do lunistício maior, ele também está diretamente ligado com o impacto do El Niño. Os anos de lunistício maior são os anos em que o El Niño é muito mais forte, é muito mais impactante. E o furacão Katrina teve diretamente a ver com isso. Bom, aqui nós temos o primeiro eclipse do ano, o eclipse lunar penumbral. Vou repetir aqui os dados técnicos. No horário de Brasília, vai ser no dia 25 de março, às 4h14. O mapa é este aqui. O que a gente vê nesse mapa? Primeiro, a gente vê um balde com a lua de alça. A lua está destacada também por hemisfério. Então, a gente já sabe que é um eclipse que tem um impacto muito forte sobre o povo, sobre as pessoas comuns, anônimas. A lua representa o povo, a população e também as mulheres, os temas femininos. Portanto, esse eclipse vai trazer essas temáticas muito afloradas durante esse período. Do jeito que eu trabalho, eu considero que os eclipses começam a aparecer, a manifestar seus efeitos até 3 semanas antes e até 3 semanas depois, de forma muito mais potente. Depois, também existe uma regra mais ou menos geral na astrologia de considerar que o eclipse vai reverberar seus efeitos pelos 6 meses seguintes, até que um outro eclipse da mesma natureza ocorra novamente. Então, mas os efeitos mais potentes se dão entre 3 semanas antes e até 3 semanas depois da ocorrência do eclipse. Nesse período, aqui nós estamos falando de 25 de março, então você considera todo o mês de março e boa parte do mês de abril como tendo aí essas temáticas populares e femininas muito afloradas, devido ao destaque da Lua nesse mapa. A Lua está num trígono próximo a Plutão, recém-ingresso no signo de Aquário, como nós sabemos, e nós temos aqui um estélio no signo de Peixes. Temos Marte, Saturno, Vênus e Netuno em Peixes. É importante destacar que Vênus é o planeta dispositor desse eclipse. Aliás, é isso mesmo. Vênus é o planeta dispositor desse eclipse. O que é dispositor? Que palavrão é esse? É o planeta regente do signo de Libra, onde o eclipse está acontecendo. Então, a Lua está a 5 de Libra. Quem está governando a Lua nesse mapa é Vênus, o que dá a Vênus um papel muito importante. Vênus aqui está exaltada, ela está em Peixes, que é um signo que ela gosta muito, mas Vênus está em conjunção a Saturno, que não é uma condição muito confortável para Vênus, porque Vênus é um planeta de prazer, de curtição, de gozo, de parcerias, de relacionamentos. E Saturno meio que inibe tudo isso. Saturno é o planeta de limites, de inibições, de peso, de cobranças. Então, uma conjunção de Vênus com Saturno já coloca uma tônica meio pesadona, de cobrança sobre esse mapa. A gente também vai olhar que essa conjunção de Vênus e Saturno vai ter um impacto no mapa da independência do Brasil. Lá na frente a gente olha. Então, destaque para esse estélio em Peixes, que cai na casa 1 do mapa levantado para Brasília, que é a imagem da nação, que pelo jeito aí está passando por um escrutínio.
O Sol está dentro da casa 2, que na astrologia mundial é uma casa de recursos e de finanças do país. Esse Sol ainda vai fazer conjunção com Plutão, do mapa da independência também, que é na casa 2. Então, a gente tem essa ênfase muito importante no eixo das casas 2 e 8, um eixo que tem a ver com questões financeiras. Na casa 2, a gente lida com os recursos, com o tesouro, com as finanças, o PIB do país. Na casa 8, a gente lida com os tributos, mas também com as crises, e é a Lua. Então, a gente pode ter que estar lidando aí com crises envolvendo questões populares ou questões femininas, mais uma vez. Marte está angular para Brasília, como nós sabemos. Marte é um planeta de assertividade, de agressividade, é o regente do Sol. E um Marte angular também inspira cuidados, indicando que podemos estar num período mais explosivo, mais belicoso, até porque é um Marte em Peixes que não está na sua melhor forma. Esse é um eclipse de nodo sul. Eclipses de nodo sul, como já disse, sinalizam fechamento de ciclos e indicam que talvez questões do passado voltem à tona. Indivíduos ou entidades que podem ser mais impactados por este eclipse em particular são aquelas pessoas que têm nos seus mapas planetas ou pontos sensíveis entre os graus 0 e 10 dos signos de Libra e de Áries. Por quê? Porque é onde estão o Sol e a Lua, e também dos signos que fazem parte da cruz cardinal, que são Câncer e Capricórnio. Ou seja, se você tem planetas no primeiro decanato de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, esse eclipse vai ser bastante importante para você. Essa aqui é a astrocartografia do eclipse lunar. O que é isso? A astrocartografia, eu costumo dizer grosseiramente que é a mistura de astrologia com geografia, porque o que a gente faz é a gente pega as posições dos planetas nas regiões onde eles estão angulares. O que é isso? O que é angular? Onde o planeta está nascendo no leste ou se pondo no oeste. Onde o planeta está culminando sobre a cabeça ou anteculminando abaixo dos pés do outro lado do mundo. Essas 4 posições é o que nós chamamos de ângulos no mapa astrológico. E quando a gente sobrepõe as linhas desses planetas sobre o mapa mundi, a gente tem isso aqui. E a gente usa essas linhas para entender como é que as regiões geográficas são impactadas por este eclipse. Quais regiões estão mais sujeitas a também vivenciarem os efeitos do eclipse, além daquelas regiões onde o eclipse é visível, como a gente já disse. Neste caso aqui, o que nós temos? A gente vai prestar atenção, basicamente, obviamente, nas linhas de Sol e Lua, porque são os astros que configuram o eclipse, mas a gente também vai prestar atenção nas linhas daqueles outros astros que estão em destaque naquele mapa. E aqui eu escolhi prestar atenção em Marte, em Vênus e Saturno. Vênus, por ser regente dispositora do eclipse, e o fato de ela também estar conjunta a Saturno, como a gente já falou. O que nós temos, então? As linhas de culminação, o eclipse está culminando exatamente nas Américas, como nós sabemos. Então, a linha da Lua culminando desce lá do norte da América do Norte, pela região central, cruza o Canadá, cruza a região central dos Estados Unidos e do México.
e desce aqui pela região do Pacífico. Por outro lado, a Lua está anticulminando lá na região da Ásia Ocidental. O Sol culmina e a Lua anticulmina, quer dizer, ali é período de meio-dia e a Lua está no extremo oposto. Desce da Rússia, passa por toda essa região leste da Índia, como eu disse, Ásia Ocidental, e essas linhas, aliás, região central da Índia, e desce pelo Oceano Índico. Então, essas regiões elas estão em destaque nesse eclipse e sinalizam aí um período em que essas regiões podem estar muito mais nos noticiários por um motivo ou por outro. Aí a gente precisa olhar o que está acontecendo na geopolítica desses países para entender melhor como isso pode se manifestar. As outras linhas em que eu vou prestar atenção aqui são as linhas de Vênus e de Saturno. E essas linhas estão culminando, Vênus e Saturno estão culminando também na região próxima aqui da Ásia, mas muito mais Oriente Médio. Essas linhas descem também lá da Rússia, passam por toda essa região aqui que é bastante nervosa, descem ali pelo Oriente Médio, região das Arábias, e desemboca aqui também pelo Oceano Índico, a leste da África. O que é interessante é que toda essa região, como eu disse, é nervosa por diversos motivos, elas são regiões sempre propensas a muitos conflitos. Inclusive, estamos gravando esse vídeo na segunda semana de janeiro e tivemos notícias recentes de que Estados Unidos e Inglaterra atacaram um grupo extremista lá no Iêmen, que é outra região que está com um conflito em andamento. E a gente já tem notícia fresquinha de que essa região está mais nervosa ainda. Olha aqui, essas linhas de Vênus e de Saturno passando por aí pode indicar que nesse período essas questões vão estar novamente bastante quentes, por assim dizer. Do outro lado, Vênus e Saturno estão anticulminando ao longo da costa oeste do continente da América do Norte. Também descem lá do norte do Canadá e passam aqui ao largo da costa oeste, uma região que também é propensa a terremotos e a cataclismos de modo geral. Essas linhas descem depois pelo Pacífico. Então, essas são as regiões mais sensíveis, mais impactadas por esse eclipse lunar penumbral. É claro que essa não é a única maneira de a gente olhar como um eclipse impacta uma determinada região ou país. Para a gente ter mais informações, a gente precisaria olhar os mapas de diversos países para perceber como é que o mapa daquele país em específico também está recebendo esse eclipse. É uma outra forma de a gente entender o efeito dos eclipses por região geográfica, além da astrocartografia. Isso aqui, obviamente, é um olhar muito rápido, né? A gente precisaria analisar isso com mais detalhe para ter essas informações também um pouco mais específicas. Esse eclipse lunar penumbral, ele pertence à série Saros lunar 113. Como eu disse, as séries Saros, elas duram centenas, muitos séculos, centenas de anos, muitos séculos, às vezes mais de um milênio. Esse aqui é um exemplo. É uma série que já está no final, porque ela começou no ano de 888. Então, é uma série que já tem mais de 1000 anos. É uma série que nasceu no Polo Sul, por isso todos os eclipses acontecem junto ao Nodo Sul. E o eclipse é penumbral porque ele é um dos últimos eclipses desta série. Neste mapa da série Saros, o primeiro mapa
o primeiro eclipse que aconteceu nesta série, nós vemos que a lua cheia está em Escorpião, numa conjunção muito próxima com Urano. Quando Urano entra numa equação, a gente já sabe que estamos falando de situações propensas a surpresas, a reviravoltas inesperadas, a quebras e rupturas. Portanto, esta série ela traz uma assinatura muito uraniana, de surpresas e de situações inesperadas pipocando. Não apenas isso, mas nós temos uma configuração, na verdade, muito tensa na formação desse eclipse, dessa família, porque essa Lua e Urano estão em oposição a um Sol que não está sozinho. É um Sol acompanhado de Plutão. Nós temos uma tríplice conjunção de Mercúrio, Plutão e Sol ali no início do segundo decanato de Touro. Então, a gente tem um eclipse muito difícil, nesse caso aqui, Lua conjunta a Urano em oposição a um Sol conjunto a Plutão. Você tem uma oposição de Urano-Plutão, você já sabe que é uma família de crises. Esse ciclo de Urano-Plutão é um dos ciclos mais importantes e de maior impacto em termos coletivos. Quando a gente fala de um ciclo de Urano-Plutão em desdobramento, a gente está falando de períodos de grandes mudanças e transformações no coletivo. E como se não bastasse, Saturno está aqui de gaiato como foco de uma cruz T, que começa exatamente nesse eclipse. O Saturno traz tudo isso para o plano aqui da nossa realidade concreta, da nossa realidade humana, mundana. Afinal, Saturno é o planeta que representa os nossos limites reais, concretos do mundo físico, como também os limites da nossa consciência. Saturno é o planeta das responsabilidades, das obrigações, das cobranças, desse lidar com a realidade. E aí nós temos Saturno como foco de uma cruz T, com Urano de um lado e Plutão de outro. Ou seja, é uma família de eclipse realmente muito crítica, muito difícil, muito rígida, especialmente porque isso está tudo acontecendo no ritmo fixo. Então, são embates muito formidáveis e de grandes de big dogs, como eu costumo dizer. Não é pouca coisa. Por isso, essa série Saros Lunar é uma série muito tensa, é uma série muito crítica e muito difícil, impactando questões de controle, impactando questões, os mecanismos de controle, questões sociais muito importantes. Nós ainda estamos vivendo sob a conjunção recente de Saturno e Plutão em janeiro de 2020. Todo mundo assistiu, todo mundo lembra o que foi a reverberação desse ciclo. E agora nós temos Saturno não apenas em contato com Plutão, mas também em contato com Urano. Então, a gente teve isso também. Tivemos a conjunção Saturno-Plutão em janeiro de 2020 e tivemos a quadratura Saturno-Urano entre 21 e 22. Que anos críticos que foram esses? Você está lembrado? Pois é. Então, isso aí já te dá uma ideia de como essa família de eclipses é difícil. Para a nossa sorte, é um eclipse penumbral que a gente gosta de pensar que seria um pouco mais leve. Outra coisa importante de notar aqui é que essa família de eclipses ela traz vários ciclos entre planetas lentos se desdobrando. Além do ciclo de Saturno e Urano, Saturno está fazendo uma quadratura decrescente a Urano, está finalizando um ciclo. Saturno está fazendo já uma quadratura crescente a Plutão. No caso de Plutão, é um ciclo que está ainda no começo. E temos o próprio ciclo de Urano-Plutão culminando com esse Urano em oposição a Plutão. Além disso, nós também temos
Júpiter aqui no signo de Câncer, formando também uma quadratura a Netuno em Áries. E nós vamos ter agora, entre 24 e 25, Júpiter fazendo quadratura a Netuno. Eles fizeram uma conjunção em 2022, como nós sabemos, ou 23, já estou até um pouco perdida. E agora Júpiter já avança para formar a primeira quadratura desse ciclo de Júpiter-Netuno. Então, eu acho muito interessante quando a gente percebe uma repetição de tema nos mesmos mapas. Não é coincidência. Nós temos o ciclo de Júpiter-Netuno se desdobrando agora e temos o mesmo tema enfatizado num mapa do ano de 888. Eunice, um comentáriozinho e uma pergunta. 888, quando aconteceu esse eclipse aí original dessa série, a Europa estava mergulhada na invasão dos árabes na Península Ibérica, tinha uma briga de poder enorme acontecendo no Califado de Córdoba e por aí afora, e os vikings estavam atacando a Europa, entrando pela boca dos rios e fazendo devastação nas vilas que eles iam encontrando. Ou seja, é um período tão distante do nosso que não dá nem para a gente imaginar que ele ainda possa reverberar de alguma forma hoje. E a gente está vendo aí um eclipse que é profundamente diferente da natureza do eclipse que vai efetivamente acontecer agora em março de 2024. Quando você tem essa contradição, você tem um eclipse original extremamente tenso, extremamente rígido, e você tem um eclipse contemporâneo, né? Que é muito mais suave e muito menos potente, até pelo fato de ser penumbral. Como é que fica essa dinâmica? Bom, esse eclipse original é um mapa natal. E é aquilo que a gente diz, o mapa natal de uma pessoa, ele vai funcionar para a vida toda dessa pessoa. Ele traz promessas que vão se cumprindo ao longo da vida. As promessas que esse mapa traz são cumpridas, como a gente já sabe, pelos trânsitos, pelas progressões, pelas revoluções solares. Voltando aqui para o nosso mapa, então, é o mapa original que é carregado de promessas. Agora, sim, a série já está terminando. Como nós sabemos, na hierarquia dos eclipses, os eclipses lunares não são os mais potentes, especialmente um eclipse que já é penumbral. Então, o fato de ser um eclipse penumbral atenua o peso dessa série, ele já está mais leve. E o fato de o eclipse atual também não ser tão tenso, tão carregado, com certeza também atenua um pouco o peso dessa série original. O potencial de a gente ter manifestações mais dramáticas, mais críticas, é atenuado, sim. E agora, para a gente se situar um pouco melhor com o nosso contexto aqui no Brasil, eu sobrepus o mapa do eclipse lunar atual sobre o mapa do Brasil. Estou usando aqui o mapa da independência. E aí a gente vai perceber de uma maneira muito mais visual aquilo que eu já tinha falado anteriormente. No mapa levantado para Brasília, o mapa do eclipse levantado para Brasília, nós já temos o eixo de casa 2 e casa 8 bastante destacado. Isso se repete no mapa da independência. O eclipse, de fato, destaca as casas 2 e 8, esse eixo financeiro é também importante para as questões tributárias. O eclipse acontece exatamente dentro da casa 8, não só no mapa do eclipse de Brasília, mas no mapa da independência. E o que isso significa? Que nesse período aí nós vamos ouvir falar muito dessas temáticas, das questões do Tesouro, do PIB e de tributos. A gente teve a reforma tributária
aprovada há pouco tempo. O governo vai começar a buscar implementar essa reforma nos próximos meses. Então, acredito que isso já está sinalizando nessa direção. A outra coisa que é importante destacar é que, lembra da conjunção de Vênus e Saturno que eu tinha mencionado? Nós temos Vênus a 16 de Peixes, Saturno a 12 de Peixes. Saturno é um planeta que passa todo o ano de 2024 fazendo oposição ao mapa da independência do Brasil. Isso não é pouca coisa. Quem é Saturno? Vamos relembrar? O senhor do karma, planeta de cobranças, de resultados, de consequências, de limites, de exigências e de lidarmos com a realidade. Um planeta desse batendo na sua porta, fazendo essa oposição ao Sol de um país, já sinaliza que não é um ano muito fácil para o país, especialmente para os governantes, especialmente para o Poder Executivo, que vai ter um ano bastante desafiador pela frente, um ano de muita cobrança. Então, isso já está sinalizado pelo trânsito de Saturno. Agora, o que esse eclipse faz é tornar isso ainda mais agudo. É o que a gente fala geralmente de um dos papéis dos eclipses, funcionarem como gatilhos. Já temos um trânsito difícil acontecendo ao Sol do Brasil. O eclipse vem e torna isso mais agudo, torna isso mais salientado. Portanto, esse período aí de março e abril são 2 meses que podem ser bem complicados para o governo federal, para as questões governamentais de um modo geral. Nós temos, então, Vênus e Saturno opostos ao Sol do Brasil, a conjunção Júpiter-Urano, que já vai estar bem próxima, aqui perto do fundo do céu. Essa conjunção de Júpiter e Urano acontecendo no fundo do céu do Brasil, ela pode ter um impacto bem interessante, em certa medida pode aliviar um pouco questões climáticas, talvez. A gente está com Urano passando pelo fundo do céu do Brasil, que certamente simbolizam todas essas turbulências climáticas que já estamos vivenciando, o clima muito maluco, enchentes em alguns lugares, seca na Amazônia, as questões que também impactam os povos originários, etnias indígenas, que também têm sido notícia constante, questões imobiliárias, questões migratórias, que também são ocasionadas exatamente pelas questões climáticas. Tudo isso está em alvoroço, está em polvorosa, sinalizado por esse trânsito de Urano pelo fundo do céu do mapa da independência. Agora, teremos a conjunção de Júpiter e Urano, que é o início de um ciclo entre esses dois planetas de 12 anos, acontecendo aí nesse ponto. Vamos esperar que essa conjunção traga algumas boas notícias, mas o que eu queria enfatizar aqui é que o mapa do eclipse também acentua a posição de Júpiter e Urano no fundo do céu. Então, esse é o impacto que o eclipse vai ter sobre o mapa da independência. E, claro, não posso esquecer de mencionar que o Sol está ainda sobre Plutão, já se afastando a 5 graus, e Netuno está caminhando para fazer conjunção a esse Plutão natal. Isso vai acontecer ali entre 25 e 26, mas já temos uma prévia muito bem desenhada aqui. Série Saros Lunar 113, também sobre o mapa do Brasil. Esse eclipse inicial da série, que a gente viu que é muito difícil, crítico, rígido, tenso, envolvendo 3 planetas arqui-inimigos, que são Saturno, Urano, Plutão, um mapa difícil para caramba. A configuração
essa cruz T que a gente apontou, muito complicada, envolvendo Lua, Urano, Sol, Plutão e um Saturno em Leão, aonde ela vai se encaixar no mapa do Brasil? Exatamente em cima da oposição Marte-Saturno que nós temos no eixo de 3 e 9. Tá certo que a conjunção de Urano sobre o Marte é bem ampla, é uma conjunção já de 6 graus, mas a conjunção de Plutão e Sol sobre Saturno é bem mais próxima. Saturno está a 9 de Touro e Plutão está a 12 de Touro nesse mapa. E aqui nós também temos Marte muito em cima de Plutão. E Saturno, o Saturno da série Saros, ele definitivamente faz quadratura próxima ao Marte e ao Saturno do Brasil. Portanto, essa é uma série que tem um impacto muito pesado sobre o mapa da independência. E nós vivemos um contexto já bastante violento, vivemos um contexto violento do ponto de vista da sociedade civil. O Brasil é um país violento, especialmente o Brasil é um país violento para mulheres. O Brasil é um país que tem vocações militares aí bastante complexas. Já tivemos um período de ditadura militar, tem uma parcela da população que flerta com isso volta e meia, perigosamente, e nós temos tido um período violento em que temos tido levantes em presídios, revoltas diversas. Então, esse eclipse impactando essa oposição de Marte e Saturno, não gosto muito disso. Espero que o fato de o eclipse atual ser mais leve realmente apazigue essa salientação que a série Saros traz sobre o mapa da independência. Assim espero.